Aleluias. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Amém, amados? Aproveitando o ensejo que a igreja está de pé, convido que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Aleluia. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta ele cabia, e anunciavam a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Tome os vossos lugares por bondade em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do seu Espírito Santo nos dá essa rica oportunidade de estar aqui no segundo dia deste congresso maravilhoso de evangelismo, poder pregar a sua palavra. Meus amados, quando o evangelista João Dornelles me chamou e disse que Deus havia lhe tocado para que nós ministrasse a mensagem do evangelho na nossa congregação, aonde já estou indo para 3 anos que congrego com os amados. Em julho faz 3 anos. Eu confesso que estremeci, porque pregar para fora é bom demais. Ninguém conhece as tuas fraquezas, ninguém conhece as tuas necessidades, ninguém conhece você. Você, quando prega para fora, você é chuva de verão, que molha a terra daquele povo e vai embora. Mas aqui na congregação, nós somos chuva temporã. Aquela chuva que molha, que rega e tem que dar o crescimento e não pode ir embora. E a responsabilidade é maior de pregar na nossa congregação. Como não sou bobo, amados, eu fui para o joelho e fui buscar o Senhor no jejum. Muitos olharam para mim, alguns parentes, e me chamaram de louco pelo propósito que fiz com Deus. Muito pequeno, de 10 dias de jejum. Disseram para mim: você é louco, não precisa fazer tanto para pregar a palavra. Eu olhei para a pessoa e disse: Jesus fez muito mais do que 10 dias de jejum. Jesus sofreu muito mais
do que 17 dias de oração. Muito mais. E confesso à igreja que ao estudar, pesquisar e buscar conteúdo, todos o Espírito de Deus reprovava. Agradeço a Deus pelo companheiro Jusemar, que me acompanhou. Foi um fiel amigo nesse período de oração, amado. Teve lado a lado comigo. E eu desabafava com ele, quando dizia para ele: olha, amado Jusemar, eu estudei a vida do profeta Jeremias para pregar sobre ele, mas o Espírito de Deus dizia: não é esta mensagem. Eu estudei sobre a vida do evangelista Felipe, e o Espírito de Deus dizia: não é esta mensagem. Estudei sobre a vida do rei Ezequias, e o Espírito de Deus dizia: não é esta mensagem. Aleluia. Amado, ainda eu sou crente das antigas. E eu descobri um mistério, evangelista Dornelles, que vale a pena orar por divina revelação do céu, que vale a pena orar e dizer: Deus, eu não estou conseguindo mensagem, eu preciso que tu abra uma porta para mim, que tu abra uma janela do céu e me revele alguma coisa, ó Deus, que tu escondeu dos sábios, que tu escondeu dos grandes e quer revelar aos pequenininhos. Então eis-me aqui, ó Deus eterno. E quando chegou, amado, quinta-feira, a mensagem começou a vir. Aí o Espírito Santo ontem falou comigo, sabe quando, amado? Na hora de vir para o culto, ele disse: senta aí, meu filho, na tua escrivaninha, abre a tua Bíblia, meu filho, e escreve o tema da mensagem. É esta aqui, tu vai pregar hoje, no dia de ontem, tu vai pregar sobre meu sangue, e eu vou te revelar. Hoje foi a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus, pouco antes, amado, de chegar aqui, estava orando e procurando o tema, dizendo: Jesus, qual é o tema? E ele diz: olha, meu filho, o tema é o seguinte: pregador do telhado, cadê você? Aonde você está? Pregador do telhado, abre o teu ouvido, porque as almas estão gemendo, elas estão clamando, elas estão precisando de você. Aleluia. Sabe o que é ser pregador do telhado? Ser pregador do telhado não é pregador de púlpito. Ser pregador de telhado não é pregador de multidão. Ser pregador de telhado é pregador do último banco da igreja. Ser pregador do telhado, você sabe o que é, amado? É aquele simples, é aquele humilde que só sabe orar dentro da casa de Deus. Aleluia. Oh, glória. Igreja, a essência do Espírito de Deus está aqui. Satanás tem paralisia.
O Espírito Santo tem pregador de telhado. Jesus tem unção, tem graça, tem virtude. Então comece a glorificar a Deus, comece a adorar o seu santo nome, porque Ele já está passeando no meio desta igreja. Ele já está começando a soprar a brasa do teu coração, a chama do Espírito Santo na tua vida. Oh, aleluia! Ainda sentado neste altar santo, entenda, igreja, o que eu disse. Neste altar santo, amada igreja, eu conheço esse altar, eu conheço as vidas que estão aqui em cima, e tenho orgulho de dizer que este lugar é santo. Ainda ali sentadinho, preocupado, evangelista, com o culto desta noite, preocupado com a mensagem para poder apregoar. O Espírito de Deus me deu em parte em casa, me deu em parte no trabalho, me deu em parte ao chegar na igreja, e me deu em parte sentado ali, e ainda está descendo um manto de revelação, de essência do poder de Deus. Oh Deus, Charamandagasuka mandagai. Tem pregador que não crê mais que o Espírito Santo fala. Tem pregador que se endossaram na letra teológica. Eu amo a teologia, eu pratico a teologia, mas eu não me adoço muito não, amados. Eu fico ainda na dispensação do Espírito Santo de Deus. Eu ainda fico num dos dons do Espírito Santo distribuído à igreja, que é o dom de discernimento e é o dom de revelação. Dom de revelação, igreja, não é só revelar o pensamento do irmão, não é só revelar a vida, o problema, a dificuldade do irmão. Dom de revelação é para esmiuçar a palavra de Deus e ter a revelação divina daquilo que há de profundo na sua palavra. Isso é dom de revelação. Aleluia. E o Espírito Santo disse: filho, sabe que os estudiosos pesquisam e não encontram o nome dos 4 homens que pegaram a caminha do paralítico. Eles pesquisam e se embaralham entre eles, porque não conseguem definir da onde surgiu aqueles 4 homens, da onde surgiu aqueles homens. Eles não conseguem, e eles começam a se embaralhar um com o outro. Mas entenda bem o que o Espírito Santo começou a me revelar e começou a falar comigo, e eu creio em revelação divina, porque eu creio nos dons divinos da igreja, eu creio na profecia, eu creio na revelação, eu creio no avivamento pentecostal do Espírito de Deus. E ele dizendo assim: filho, Jesus recebe um mensageiro. E quando Jesus recebe um mensageiro em um dos seus sermões, o mensageiro não era para ele, não era para o Cristo.
o mensageiro foi mandado pela esposa de Pedro, e a esposa de Pedro mandou que o mensageiro fosse rapidamente ter com Pedro e avisá-lo que a sua sogra estava miseravelmente enferma no fundo de uma cama e estava tendo agora delírios, porque a febre era muito alta e estava praticamente a passar para a eternidade. Era para que Pedro voltasse com urgência para a sinagoga da cidade de Cafarnaum. Pedro olha para Jesus e ele pede autorização. Diz: mestre, a minha sogra está enferma, a medicina não cura, na época não curava a febre, eu preciso voltar e cuidar da minha família e ver o estado da minha sogra. Amada igreja, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não irás sozinho. Estás escutando, evangelista? Tu não irás sozinho. Se prepara para a tua viagem, meu filho, porque eu vou contigo. Aleluia. E Jesus se levanta e vai agora para a casa de Pedro. Quando Jesus chega em Cafarnaum e entra debaixo do teto da casa de Pedro, ele vai até a sua sogra, estende a sua mão agora e ordena que a febre vá embora. A febre desaparece como um piscar de olhos. Imediatamente a sogra de Pedro se levanta, e ao se levantar, ela prepara os cuidados domésticos de cuidar da sua visita, prepara o café, prepara o almoço ou a janta para Jesus e seus discípulos. Ao chegar à noite, Jesus tinha um costume pentecostal, ele subia ao monte. Entenda que Jesus subia ao monte não porque ele gostava de orar no monte, é porque ele não poderia orar no templo, porque quando Jesus entrava no templo, queriam apedrejá-lo, queria afrontar Jesus. Então ele ia para os montes, ele ia para as matas para buscar ao Deus vivo. E Jesus sobe ao monte e começa a buscar Adonai, começa a buscar a face de Deus, a presença de Deus. Mas quando Jesus desce do monte, há uma multidão em pé, esperando Jesus. E sabe quem está na frente da multidão? Está um homem leproso, impuro. Este homem está como uma ovelha levada ao matadouro, de joelho dobrado, de cabeça abaixada, e diz: mestre, eu sei que tu podes me limpar. Tu queres me limpar? Sabe o que Jesus faz? Ele quebra um preceito mosaico, que um homem limpo, um homem puro, não poderia jamais tocar numa pessoa imunda, tocar no leproso. Tocando no leproso, deveria ele ficar 7 dias separado para a purificação de sua vida. Agora Jesus vê um pedido daquele homem e Jesus não nega.
Ele olha e diz: eu quero. Escute, igreja, Jesus diz: eu quero te limpar. E toca naquele homem, e imediatamente ele é purificado da sua lepra. Sentado num canto, escute agora, está 4 jovens. Eles não fazem parte do discipulado de João Batista. Não. Eles fazem parte dos fariseus. Eles fazem parte daqueles que se acham ser alguma coisa. E eles avaliam a pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus. E fico com uma dúvida em seu coração, porque eles cumprem os preceitos da lei, e agora vir um homem simples, tocar em um homem impuro, e ele ser purificado. Um homem agora que está acima da lei, acima da autoridade de Israel. Eles ficam com a dúvida. E quando Jesus volta para a casa de Pedro, uma multidão está ali esperando o Cristo. Jesus vai até o centro da casa, porque as casas da época, estudando a teologia, elas não tinham repartições. Era o casa como costume germânico, como os costumes dos alemão, uma casa sem repartições. Era apenas a mobília que repartia a casa. Mas a casa de Pedro, amado, não era qualquer casa. Era uma casa muito grande, porque para quem não sabe, Pedro era sócio de Zebedeu, e Zebedeu era dono de embarcação marítima de pescado. Então Pedro tinha muito dinheiro com a sociedade de Zebedeu, a qual trabalhava os seus 2 filhos, chamado filho do trovão, Tiago e João. E a casa se encheu. Não tinha mais lugar para ninguém. Nem na porta lá fora dava para observar onde estava Jesus. Aqueles homens se levantam, evangelista Dornelles, e querem tirar a dúvida. Eles querem tirar o tiratema do seu coração, porque eles viram o milagre com seus olhos, e eles vão ter com Jesus. Ao chegar na casa de Pedro, a multidão imensa apertando para ter com Jesus, porque diz a palavra que a unção de cura pairava sobre aquele lugar. Os enfermos entravam, paralíticos, e saíam andando. Os cegos entravam se aparpando e saíam enxergando, porque a unção de cura tomava aquele ambiente. Aqueles homens olham lá de canto, e sabe o que eles vê? Um paralítico deitado na cama. Um homem que do seu pescoço para baixo não se movimentava. Um homem parecido com a história lá do tanque de Betesda, paralítico, imóvel, que não se movimentava. Mas eles escutam, escute pregadores, escute evangelista,
Eu não estou pregando para qualquer um. Sabe para quem que eu estou pregando nessa noite? Desde o menor até o maior. Eu estou pregando para missionários. Eu estou pregando para verdadeiros evangelistas que amam ganhar almas para Cristo Jesus, que amam sacudir o inferno, saqueá-lo, tirando as almas da mão de Satanás. E eles escutam um clamor lá de longe: alguém, por favor, me levem a Cristo, me levem a Jesus, porque eu preciso do meu milagre. Ah, igreja, eu estou ouvindo, pastor Euclides, nesta noite, o presidiário gritando, dizendo: entra nesse presídio, entra e me fala de Jesus. Irmão Alex, eu consigo ouvir sem hipocrisia as almas que estão dentro dos hospitais gritando, gemendo de dor, pedindo misericórdia. Deus, manda um ungido, manda um homem, uma mulher de Deus tocar para eu ser curada. Você não ouve? Eu estou ouvindo. Aleluia. O povo estava preocupado, evangelista, em estar com Jesus. O povo estava preocupado, presbítero Dalcindo, em falar com Jesus. O povo estava preocupado em obter o seu milagre, em obter a sua cura, em obter a sua bênção, e estava esquecendo que Cristo veio para todos. Estavam esquecendo de compartilhar o milagre, de compartilhar a alegria, de compartilhar a unção de Deus. Estavam esquecendo. Sabe o que acontece? Aqueles 4 homens que estavam lá fora, aqueles 4 homens que estavam desapercebidos, aqueles 4 homens começam a ouvir o clamor de uma alma, e eles agora vão ver o que está acontecendo. Chego ver aquele homem deitado em sua cama, pedindo misericórdia, pedindo para que Deus venha lhe socorrer, lhe atender. Eles olham para o outro e dizem: é a hora, precisamos tirar dúvida, precisamos saber se verdadeiramente Ele é o Messias, se verdadeiramente Ele é o que os profetas apontam. Precisamos estar com Ele, precisamos colocar esse homem de frente a frente para ver o que vai acontecer. O Espírito de Deus está me dizendo aqui que tem ministério mudando nessa noite. O Espírito de Deus está me dizendo aqui que Ele está arrebentando grilhões e correntes nessa noite. Amados de Deus, há uma espada poderosa de fogo no meio dessa igreja, que Satanás tem invadido as congregações, as igrejas, aprisionando os crentes, dizendo: não pode evangelizar, porque eu vou te colocar vergonha, não pode cantar, porque tu és desabençoado.
desafinado não pode pregar, porque tu não sabe ler nem escrever, mas o Espírito de Deus está passando uma espada poderosa e está dizendo para ti: toma atenção ao clamor. Aleluia. Amando Gossura mandarai. Aqueles homens pegam aquela cama, um em cada ponta, e vão agora ter com Jesus. Pede licença para um, pede licença para outro, recebe empurrão daqui, recebe empurrão de lá. Outro diz lá: eu não posso, porque eu tenho um milagre e eu preciso receber. O egoísmo estava ali dentro. Aqueles homens não vê outra opção a não ser subir na casa de Pedro e abrir o telhado para ver um milagre acontecer. Por favor, quem deseja pregar a palavra de Deus, levante a mão. Levante a mão. É o Espírito de Deus que está me mandando. Quem deseja ser um levita da casa de Deus, levante a mão. Levante a mão nesta noite. Você precisa abrir o telhado. O que é abrir o telhado? É abrir a dimensão de Deus, é entrar nos átrios do Senhor, é entrar no domínio de Deus. Sinto uma autoridade muito grande de Deus ao pregar esta mensagem, e ela é uma mensagem revelada, é uma mensagem divina que Deus está marcando a tua vida. Eles abrem o telhado, igreja, e quando eles abrem o telhado, eles descem o paralítico. Jesus fica olhando para cima e vendo o paralítico descer à sua frente. Jesus agora, ele não pergunta para os 4 pregadores do telhado, ele não pergunta por que eles fizeram aquilo, porque Jesus já conhecia o coração missionário. Jesus já conhecia o coração do verdadeiro evangelista, o coração do verdadeiro missionário, o coração do verdadeiro evangelista. Ele rompe as barreiras para poder ver o milagre acontecer em favor das almas. Aleluia. Desce bem na frente de Jesus. Essa igreja está quieta. Jesus está aqui. O Espírito está aqui. Vou parar um pouquinho, porque já estou encerrando, mas preciso ver se esta igreja está na dimensão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ver se você está sentindo o clamor das almas. Irmão Lana, as almas estão gemendo. Ah, meu filho, ninguém te vê, ninguém te percebe, mas lá no teu particular, meu filho, aonde tu vai, eu estou ali. E tu pensas, filho, que eu não estou ouvindo a tua oração? Ah, homem de pequena fé, eu digo para ti, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, e aquilo que ainda não desceu ao teu coração, é o que eu estou preparando, é o que eu estou sacudindo, é o que eu estou movimentando na tua vida. Você quer ver como é Deus que falou contigo?
Alguns dias atrás, eu, o Espírito Santo, levei uma vida até você, para te provar e te testar. Diz o Senhor para ti. Aleluia. Jesus agora olha o paralítico deitado na cama. Jesus agora, com o olhar de Deus, com o olhar sobrenatural, ele sabe que aquele paralítico, havia uma multidão de pecados sobre ele, e que a sua paralisia vinha através dos seus pecados. E Jesus profetiza a ele dizendo: perdoado estão os teus pecados. Sabe o que acontece? Os fariseus estão no telhado. Eles estão lá no telhado, os 4 fariseus, os mesmos pregadores do telhado, e eles olham um para o outro duvidando e dizendo: quem é esse que tem autoridade para perdoar pecado? E Jesus agora, examinando os seus corações, ele olha para cima e diz: este é aquele que diz que melhor é dizer perdoado estão teus pecados, do que dizer levanta-te. E na mesma hora o paralítico se levantou, e eles se dobraram e falaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Oh, Rabagaçuca mandarai. Por favor. Talvez você, há muitos anos atrás, você viu tantas maravilhas, você viu tanto poder de Deus, e hoje você já não tem mais aquela variedade de línguas estranhas que eu te disse. Ah, meu filho, você lembra de quando dobrava o joelho e orava em línguas estranhas? Não entendia você o que estava falando, mas o meu espírito estava interpretando para a pessoa do Cristo, e a pessoa do Cristo estava apresentando ao Criador do universo, dizendo: é oração. Ei, filho, porque parou de orar? Porque desistiu de pedir o dom precioso? Porque parou de gemer? Eu entreguei para ti o dom. Agora é necessário começar a polir, começar a usar, começar a praticar. Porque a vergonha de sair na rua, porque o desânimo toma conta de você. Escute o clamor que está ao teu redor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia alguém, eis-me aqui. Eu quero perguntar se alguém, para aceitar Jesus como Salvador,
Porque Jesus quer fazer de você um pregador do telhado. Me dê um sinalzinho com a tua mão, por favor. Se há alguém para aceitar Jesus como Salvador, eu quero perguntar: como está você agora, pregador do telhado? Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia. Está tudo bem contigo? Porque eu preciso descer. Eu preciso me tornar um pregador do telhado e ouvir o gemido das almas que estão clamando. Sabe, pastor, a ganância por ganhar dinheiro às vezes interrompe nosso ministério. O conforto da tua sala de estar em frente à tua TV de tantas polegadas impede você, aos domingos à tarde, de poder sair ao clamor das almas. A tua timidez impede você de entrar dentro dos hospitais e clamar, e clamar, e clamar. Mas hoje eu estou aqui para mudar a tua história e te marcar como um dos meus pregadores, diz o Senhor dos Exércitos. Vou orar, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os teus filhos, ó Pai, na frente do altar, Senhor. Senhor, eles estão aqui porque sente o gemido das almas, sente o clamor do presidiário, sente o clamor, Deus eterno, daquele que está na UTI, daquele que está enfermo, sente o clamor de dentro dos orfanatos, aonde o pai e a mãe abandonou, aonde precisa de um abraço missionário. Eles estão aqui, Senhor, porque eles querem se tornar um pregador do telhado. Então, meu Deus e meu Pai, toca agora com o teu poder, com o teu chamado, com o teu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.